Paz e bem, nós estamos nessa pequena série de vídeos tentando entender um pouquinho mais o que a Bíblia narra. Que livro é esse? Ou que livros são estes? Porque nós já entendemos que não se trata de um livro só. Já vimos a maneira como a Bíblia narra, que não é simplesmente um sentido real, mas muitas vezes usa de poesia, usa de beleza, de outros jeitos de linguagem. E vimos como é que esse povo vai sendo guiado por Deus em diferentes etapas da sua história, e muitas vezes contraditórios, infiéis, mas sempre com fé, com uma determinada, com uma vontade de serem melhores e de fazerem a vontade de Deus. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as ideias, o que está narrando o Novo Testamento. No vídeo anterior eu te falei que o Novo Testamento, quando ele se dá a dominação, o grande império que está colonizando o povo no momento, é o famoso Império Romano. Nós vamos estudar, vocês vão estudar isso em história, né? O Império Romano é um império muito importante e muito potente. Então ali, neste período, nasce Jesus. Jesus nasce de uma família muito pobre, né? Uma família simples, humilde. Já sabemos, o pai era carpinteiro e a mãe era uma jovenzinha. Maria era bem jovem quando Jesus nasceu. Conhecemos um pouco e vamos estudar isso em outros momentos, vamos rezar e refletir sobre a atuação de Jesus. As coisas que Jesus fez, falou, como é que ele pensava as pessoas, enfim. A morte de Jesus, depois então crucificado, né? A cruz era uma pena para pessoas muito cruéis. Então, vocês veem que é uma injustiça, porque Jesus, que era uma pessoa muito boa, ela vai ser condenada à morte como se fosse uma pessoa muito ruim. Então, tem uma injustiça muito grande que se comete com Jesus. Após a morte de Jesus, as pessoas se dispersam, mas graças à ação do Espírito Santo, as pessoas se reúnem de novo e começam a falar da ressurreição de Jesus para as outras pessoas, a darem testemunhos da ressurreição. Dentre essas pessoas que são muito importantes nesse começo da igreja, está a figura de São Paulo apóstolo. Ele não conheceu Jesus, mas quando ele sabe de como era a pessoa de Jesus, como foi Jesus, ele se apaixona por aquele projeto e por aquele ideal. E São Paulo começa a viajar muito, dando testemunho e anunciando a pessoa de Jesus em várias cidades, em várias regiões, etc. Bom, depois o império então ainda está bastante tranquilo, mas depois o império começa a ficar muito rigoroso, muito exigente e a fazer graves perseguições, não só aos cristãos, mas também aos judeus e outras religiões, porque o império exigia que se prestasse culto ao imperador romano, como se o imperador romano fosse Deus, e os cristãos se negam. Nós não reconhecemos a divindade do imperador, porque nós temos um outro Deus, que é o Deus da pessoa de Jesus Cristo. E aí começam uma série de perseguições aos cristãos. E assim, basicamente, termina toda essa parte do Novo Testamento. Tem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Eu te disse, logo no primeiro vídeo nosso dessa sériezinha, que a Bíblia usa de linguagens. A gente diz que a pessoa quebrou a cara, que a pessoa tem um coração de ouro, que a pessoa entrou pelo cano, e a gente sabe que não é exatamente do jeito que, desse jeito literal que a gente tem que entender. A gente sabe o que quer dizer quando alguém é um coração de ouro.
que significa que a pessoa é muito bondosa. Então tem um livro na Bíblia que usa de muitas imagens e que muitas vezes o cinema e os livros e outros lugares usam isso como se fossem para aterrorizar as pessoas. O livro é o Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse nada mais é do que dizer da perseguição do Império Romano, das situações que os cristãos estão vivendo, da dificuldade, etc., só que com outro tipo de linguagem, para que o próprio Império não percebesse que estávamos falando deles. Então, a gente usa uma série de imagens que, se a gente tomá-las num sentido muito literal, a gente pode se assustar, a gente achar que aquilo ali é uma coisa muito, muito dramática, muito ruim. Não é, né? O Apocalipse é um livro de esperança, que usa, sim, uma linguagem metafórica, poética, para dizer dessa perseguição dos cristãos. Concluímos, assim, então, esta pequena série de vídeos para a gente entender um pouquinho, como é que a Bíblia foi escrita e quais são essas duas grandes divisões, né? O Antigo Testamento, antes de Jesus, e o Novo Testamento, depois de Jesus. Tudo isso, né, agora com as perseguições dos cristãos. O que fica para nós? Fica muito forte a fé dessas pessoas, a fragilidade dessas pessoas e o contexto em que essas pessoas viveram, que é muito diferente do nosso, mas que também nos inspira muito, porque nós continuamos aqui tentando sermos pessoas boas, honestas, reais, sinceras, né? Mas que também somos frágeis, mas estamos a caminho. E é isso que a gente tem que estar sempre, a caminho, tentando fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida e transmitirmos este amor de Deus para as outras pessoas. A você e a sua família, paz e bem.